Chama na Botina é o seu programa que tem o apoio institucional da Rede Agro Mulher Mais, a ProSoja e Sind Balsas. Também os patrocinadores: Estratégia, Cordial Agro, Martisa Valtra, Reativa Consultoria Agronômica, Lavronorte e Casa Sertaneja. Oi, gente! Começando mais um Chama na Botina, esse seu programa cast, como diz a minha parceira de bancada aqui. Hoje, num calorzinho básico aqui em Balsas, está 60 graus de sensação térmica. Você não vê um passarinho voando, porque já morreu tudo esturricado. Até porque é uma asa então, assim, nem voltou alta. Pode ter certeza que você está fritando peito no chão, tá? Então, assim, tá bem agradável. O ar-condicionado tá em 16, com sensação térmica de 40 também, porque nada dá conta. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu vou confessar, né, não sei, Diana, que eu não entendo muito, é só o que eu vejo nas competições, na TV, as pessoas que são do meio falando, mas que eles são do meio agro, né, e muitas vezes são massacrados por causa dessa questão esportiva. É isso. Então, o nosso convidado hoje é o Thales Ribeiro, contador, presidente da Associação dos Vaqueiros de Balsas. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, meninas, pelo espaço. A gente vai tratar um pouco hoje dos assuntos diversos que envolvem o cavalo, né? Porque quando a gente fala do Animal Equestre, existe um zilhão de esportes praticados com ele. Sim. E um dos tradicionais aqui na nossa região é a vaquejada, né? Que tem a vaquejada tradicional, essa mais elitizada que hoje a gente vê nas televisões, e tem ainda aqui na zona rural aquela pega de boi no mato, aquele bem antiguinho mesmo do sertanejo. Dá pra ver que ele é corredor, né? E calma, filho, você tem que se apresentar para os nossos ouvintes, você já tá lá na frente. Fala pro povo que tá escutando quem que é o Thales. Hoje foi servido alguma bebida diferente. Será essa água tá batizada, gente? Bem, gente, eu sou o Thales Ribeiro, acho que muita gente na cidade me conhece, né? Sou contador, tenho um escritório de contabilidade, também tenho uma empresa de transportes aqui na cidade de Balsas e sou um apaixonado pelo esporte, apaixonado pelos cavalos desde cedo e estou nesse mundo da vaquejada há mais ou menos uns 10, 12 anos. Aí fui associado e hoje faço parte do corpo presidencial da Associação dos Vaqueiros de Balsas. Ok. Mas aí eu tenho que falar, o Thales é casado, Thales tem filho. O Thales é noivo, tá construindo minha casa, gente. Todo mundo diz frango, tijolo, cimento, brito e pedreiro. Vocês sabem que tudo tá caro. O Thales é o pai do Pedro, tem o Pedro, um precioso, que já tem 2 anos de idade, é a coisa mais linda do mundo. Tem o Pedro. Eu sou noivo da Raquel Blatt, a Indiana conhece bem ali, são vizinhos deles, né, de propriedade rural. Então, que é a filha da Vera, costureira, ali do Bom Jesus. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece bem, conquistado. Não, e assim, é legal essas coisas, porque assim, a gente vai vendo que tá tudo muito ligado com a questão cultural. Tudo muito ligado com a questão da cultura. Foi isso que te fez ir enveredar para esse rumo, gostar disso? Como é que isso surgiu na tua vida? Gente do céu, não sei como foi que eu vim gostar de cavalo, não, porque eu acho que minha mãe nunca nem montou num cavalo. Mas quando era criança também, não? Minha mãe? E tu? Não, eu sempre fui apaixonado por cavalo, sempre fui apaixonado. Como eu fui criado pela família, não tive criação paterna, né? Então fui filho de mãe solteira, mas minha mãe nunca teve contato com ela. Mas eu sempre fui apaixonado por cavalo, boi, vaca, tudo ligado ao agro. Graças a meu bom Jesus, meu primeiro emprego foi ligado ao agronegócio e até hoje eu sigo nessa carreira. É uma paixão de o sangue, velho, com o agronegócio, com tudo rural, como que é a história, nós estamos do mato. A gente entende essa parte da roça. Eu trabalhei, um dos meus primeiros empregos foi com o Sherry. Teu vizinho ali, e as meninas, Vanessa, Analice, me puseram, me introduziram também no contato com o cavalo. Eu já gostava, então deu tudo meio que muito certo. E aí foi onde alavancou. Aí depois foi conheci o pessoal da Associação dos Vaqueiros de Balsas, no parque de exposição, e foi indo e estamos aí até agora. Seja Deus quiser. Muito legal, né? Porque que nem as meninas mesmo, né? Acaba sendo, às vezes, num esporte que a gente olha muito mais pro homem, né?
Isso. E as meninas fizeram esse meio que um caminho inverso, né? Ó, a primeira vaqueira campeã brasileira, ela é de, se não me engano, São João dos Patos, que é a Marcela Noleto. Então ela foi uma das mulheres que abriu a porta para classe feminina no ramo da vaquejada, né? Porque é um esporte perigoso, Sim. exige força, então o pessoal tinha aquele preconceito de deixar as mulheres correr. Aqui em Balsas a gente tem mulheres que começou bem antes mesmo, aí na década de 90, que eram bate-estrela e tal, mais à frente a gente vai explicar um pouquinho como funciona. E era um esporte que a mulher ficava meio que invisível ali, por ser um pouco grotesco, né? Mas hoje em dia, no Campeonato Brasileiro de Vaquejada, tem a categoria feminina e a mulher tem dado uma surra nos homens aí grande. Na verdade, ele é um esporte que demanda força. Eu não vou nem dizer nem só o trato com o cavalo, essa questão de você ter toda essa essa destreza de domar o animal, né? Porque é todo um balé. Quando você presta atenção, mas é a questão da força, né? De derrubar, no caso. Bom, então acredito que isso também afastou um pouco as mulheres, né? Porque você tem que ter... todo um complexo, né? Um conjunto, como a gente costuma dizer. É um conjunto interligado, todo um ser vivo, 3 animais envolvidos e 2 humanos na disputa ali até a faixa de competição. Então, assim, é um conjunto que tem que dar certo para poder finalizar com o valeu boi, né? Como diz a história. E a história de Balsas nesse sentido, assim, se a gente fosse pegar aí, o que a gente tem de mais antigo para Balsas em termos de organização para a atividade, ou de pessoas que já tinham esse interesse, esse gosto? A vaquejada, ela começou aqui em Balsas bem antiga, bem acho na década de 80, 90 ali. Ela foi formalizada, né, juridicamente no ano de 2017. Ela era a antiga Associação dos Criadores de Gado, acho que no tempo do seu Paulo Boiadeiro e tudo, onde no Parque de Exposições funcionava a agropecuária, o agrobalsas e tudo, né? Foi doado o espaço e posteriormente foi criada a pista de vaquejada, que hoje é homenageada ao Dr. Júlio César, que era um amante do esporte e um dos anfitriões nessa questão. E depois de regularizada a associação, só já em 2019, quando já tinha um pouco mais novo lá dentro, né, de associados, que a gente foi resolver juridicamente a questão do CNPJ, a questão de conta bancária, de formalizar toda a associação perante as leis, perante o fisco, né, deixar toda redondinha para que possa no futuro ou fazer as parcerias com o governo público, governo federal, estadual, qualquer um que queira colaborar com a associação. E vocês ali, que realmente, antigamente a exposição agropecuária era lá, né? A gente tinha até na época um stand ali já montado direto. E essa associação que vocês montaram, inclusive também para manter a pista, para manter... Os cavalos ficam ali, Thales? Como que funciona hoje? Nós temos mais ou menos 150 associados. Desses 150 tem alguns que são sócio-remidos, né, que são os fundadores, e a gente faz uma pequena doação por mês, mensal, cada um colabora, para que seja mantido, né, os custos operacionais, água, luz, a manutenção da pista, a questão de investimentos também, que a gente já modificou a pista, era de cerca, hoje é murada para trazer maior segurança, né? Questão de... Pra quem tá do lado de fora, né? Tanto fora quanto dentro também, né? Porque às vezes o animal bate numa estaca, perigoso, se quebrar, quebra o vaqueiro, então assim, é um esporte um pouco não tanto perigoso, né? E teve muitos investimentos que a gente já fez, graças a Deus, com recurso próprio e doações que a gente sempre consegue com o pessoal do agro, com empresários locais, com divulgação, porque é um esporte cultural chamativo, né? Atrativo. O Parque de Exposições já tem a beleza. E como a gente está lá todo dia, então assim, não fica lembrado só pelo dia 12 de junho, que é o maior movimento da cidade, da festa do vaqueiro, né? E o pessoal até às vezes confunde a festa do vaqueiro com o vaquejado. A festa do vaqueiro é o dia 12, é homenageado àquele realmente vaqueiro tradicional, sertanejinho, que hoje em dia até eu faço a crítica, a gente tá muito elitizado, nós que corremos a vaquejada ali, né? E eu falo com os meninos da associação, a gente vai no passeio e tudo isso, mas o dia não é tanto pra gente. Somos um vaqueiro diferente do vaqueiro tradicional nordestino. Porque a gente vê que tem senhores mais antigos que eles preparam o animal ali 30, 40 dias para vir receber aquela bênção no dia da reza, do vaqueiro, né, no dia daquela missa. Então, pessoas que realmente são o vaqueiro original, que acordam às 5 da manhã, tira o leite, tem aquela labuta com gado, com a roça, né? Nós na vaquejada já somos assim mais elitizados, somos todo mundo empresário, trabalho, então é um esporte, é como se fosse aquele pessoal que gosta da trilha, outros que gostam do paraquedismo. É o fora do trabalho. É o fora do trabalho.
É para espairecer. Justamente. E realmente eu acredito que espaireça porque o cavalo ela te dá isso, né? Esses dias eu vi um. Nossa, tem tratamento de Não, eu saúde, vi um né? cara. Já teve um pessoal que constatou a gente para fazer uma parceria com a equinoterapia, né? Para crianças autistas e dentre outros cuidados que a gente vai. Não, ainda não tem, mas a gente está mexendo com essa jurisdição para isso. A gente já foi procurado por um advogado e a gente vai fazer os trâmites legais, porque assim, tem animais que não conseguimos fazer isso pela questão da docilidade, né? Sim. Mas tem animais que, nossa senhora, o animal ele sente, ele conhece, então desde quem está montado, ao domador, ao vaqueiro profissional, ao amador, ou uma mulher, ou uma criança, ele sabe que está ali sobre o dorso dele e ele se comporta conforme aquilo. Essa questão da sensibilidade, da sensitiva do cavalo é muito interessante. Eu já tentei marcar pra gente conversar com uma mulher que ela faz constelação usando cavalos, né? Uhum. E você já deve ter visto, Thales, aquele vídeo que rola, que é os guardas lá na Inglaterra, no palácio, de pessoas que chegam perto do cavalo, o cavalo morde, tem duas pessoas, uma índia, se eu não me engano, e uma criança portadora de necessidade especial, que o cavalo simplesmente vai encostar a cabeça neles, porque ele sente, né? Parece que ele sente a alma. Eu acho que o cavalo e o cachorro, se a gente for ver os estudos, são os animais mais sensitivos aproximados da gente. Então, desde você montar no cavalo, se você tá nervoso, com medo ali, você transmite aquilo para ele. Então, assim, é tudo muito questão de confiança. Hoje a gente vê. Tem um americano que doma cavalos sem chicote, sem espora, sem nada, que é o Monty Roberts, né? Então quem tiver a oportunidade, já lê um livro dele, vai saber todo o entendimento do cavalo, porque assim como o ser humano, o animal também carrega traumas, né? Os cursos deles são bem concorridos. Bem concorridos. No Brasil a gente tem o Eduardo, que era um rapaz que ele era um atleta, sofreu um acidente, ficou quase que paraplégico, porém não foi 100%, e através do cavalo ele recuperou todos os movimentos, com a ajuda do Nuno Cobra, não sei se vocês conhecem. Sim. Nuno Cobra foi o preparador físico de Ayrton Senna. Então é um senhor de quase 94 anos que dá aula para muita gente. Bem interessante. Já li no livro do Nuno Cobra e também do Eduardo, então todos ligados à questão do cavalo, né? Então assim, o cavalo, além de ser um animal que traz tudo de bom pra gente, ainda é um auxiliar na boa saúde, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que andou, assim, essa questão de implicância, vamos usar essa palavra, contra a vaquejada. Foi projeto de lei para ver se derrubava, se não passava. Eu me lembro bem das meninas do compadre, que eu cheguei do meu compadre, postando depois que não passou, porque foi postado. Porque, assim, quem cria esse tipo de coisa, geralmente é quem está numa selva de pedra, tipo São Paulo, uma Brasília da vida, dentro de um apartamento, não conhece, não vê o trato com o animal e simplesmente acha que você está lá derrubando um bem seu que custa uma fortuna, porque eles não são baratos, a gente sabe que um cavalo bom não é barato. Justamente. Então você não vai judiar, porque não adianta, ele não vai te dar resposta se ele for maltratado. Então eu gostaria que você entrasse um pouco nisso para que as pessoas entendam isso. O pessoal, como diz, quando você está dentro, a gente só opina, né? Hoje a vaquejada é um esporte bem rigoroso. Por que eu digo rigoroso? Porque ele é regulamentado pela BQM, a BVAC, dentre outras associações que geram todo o campeonato anual entre várias localidades. Então, assim, além da parte benéfica de trazer, melhorar a economia, inúmeras famílias vivem da vaquejada, porque desde o pessoal que trabalha no curral, no caleiro, até o vaqueiro, que é a estrela maior, é uma cadeia de muitos profissionais ali dentro que dependem da vaquejada para sobreviver. Desde os patrocinadores, que hoje é um esporte caro e bancado por muitos empresários patrocinadores. Temos como o Wesley Safadão, que hoje é um dos maiores investidores no ramo do cavalo, Xande Avião, cantores famosos, renomados, fora outros grupos empresariais também, principalmente na nossa região Nordeste. O que acontece? Desde a saída ali do boi, hoje, tanto o vaqueiro quanto a equipe, todo mundo ele é bem historiado. Qualquer sintoma, sinal de maltrato, você é desclassificado. Então, assim, todo vaqueiro anda à risca. O animal não pode sangrar, a espora não pode ser autocortante. Então, se você, por mais que você fez uma carreira perfeita, que a gente chama, derrubou o boi na faixa, o boi valeu. Se até o final da pista você chegar a dar um tapa no cavalo, às vezes mal interpretado, digamos, por um tapa de comemoração, você é desclassificado. Nossa. Tem vaqueiros punidos aí por 5, 8 anos, igual um atleta jogador de futebol pelo antidoping, por anos de competir. Quer dizer, perdeu, né? Acabou, né? Passou aquela fase.
os animais são bem cuidados. Toda carreira que a gente chama carreira, por exemplo, uma vaquejada são duas carreiras ali, né? São as corridas. As corridas, né? As derrubadas. Toda ela é vistoriada por um bem-estar. É um corpo de três veterinários que conhecem direitinho as regras do esporte e ali vistoriam a corrida, né? Agora na Imperatriz, que investiu muito na cidade de Governador Edson Lobão, que hoje é a primeira vez que no Maranhão a gente sediou uma corrida do Portal. Sim. É como se você sediasse uma etapa de uma Copa do Mundo de futebol. Sim. Teve um vaqueiro, que não posso citar o nome, ele foi desclassificado simplesmente porque ele pegou o protetor de cauda que saiu na hora da carreira e jogou no chão com ignorância. Foi desclassificado pelo bem-estar. Então, assim, para você ver o tanto que o esporte está bem vistoriado e bem monitorado. Qualquer sinal de agressividade, seja contra o companheiro, contra qualquer um dos animais, mesmo os seus, ou o boi, o vaqueiro é desclassificado. Nossa, eu fiquei imaginando a cena quando você fala isso, quer dizer, é a suposição de que se ele teve aquele comportamento ali, ele poderia ter tido com um animal jogado no boi ou no cavalo. Não, foi essa competição que aquele rapaz faleceu? Foi nessa competição, que o rapaz lá caiu, de Montes Altos, o cavalo caiu e quebrou o pescoço. Infelizmente, uma vaquejada que foi tão bonita desde o começo até o final, uma das melhores disputas, mas tivemos essa tragédia. Ele freou e... Não, o cavalo topou, a gente chama de topou, o cavalo bateu a mão e deu tipo uma... como se virou mas ele virou a pata e... Isso, uma cambalhota. Aí o vaqueiro caiu à frente e o cavalo caiu por cima das costas dele. Você sabe que você tá falando isso, tá? Eu tô me lembrando assim, eu já fui em Madrid, né? Eu já assisti uma tourada. E eles têm algumas modalidades, na verdade, né? Eles têm aqui a tourada montada, que a pessoa está realmente no cavalo, e tem aquela que é a pessoa solta na frente do touro. Só com tecido na mão ali, né? E aí, dentre as coisas que me chamaram mais atenção, até porque a gente já viu também em outros anos, né? Essas manifestações mesmo na Europa, né, contra e isso na Espanha é muito forte, né? A Madrid realmente tem assim vários locais que são só para isso. E foi muito interessante porque o que mais me chamou a atenção foi realmente o bem-estar, porque numa das apresentações ali foi mais ou menos o que aconteceu do giro, né? Então a vaca, o animal, o touro, ele quebrou a pata, ele não conseguia mais levantar direito. Aí eles entraram várias outras vacas, saem as pessoas, entraram, eles liberam outros animais juntos para poder tocar, para tirar dali da pista. Porque o gado, ele é um animal de coletivo, né? Então, assim, até na vaquejada também a gente chama de a vaca vai. Justamente, é conhecido, tá um pouco lá mesmo que funciona. Então, assim, às vezes você tá assistindo uma vaquejada, que já tem a oportunidade, e tá assim, pede a pausa para poder vir com os animais mais mansos e tirar aquele animal mais estressado de dentro da pista, né? Eu fiquei muito impressionada com aquela apresentação. E aí vem essa outra coisa também, que é a questão do bem-estar, porque estava o tempo todo acompanhado com os veterinários. Então, assim, porque lá o objetivo é matar o animal no menor tempo, exatamente para que ele tenha menos dor. Então é essa pessoa quem vence. Se ele não consegue, a equipe de veterinário ela vem e é ali, na hora. Sacrifica. Então, para exatamente ele não sentir dor. Então, assim, essas coisas eu acho que realmente foram das coisas que mais mudaram nos últimos anos em relação a isso. A vaquejada, antigamente, antes do protetor de cauda, era na mão, né? No rabo manual, o rabo original do gado. Aí quebrava o pelo ali, o tronco do rabo já aconteceu. Depois do protetor de cauda, então, graças a Deus, que foi uma das coisas que o pessoal reclama muito, a questão da queda. Gente, a queda não machuca nem o boi, nem o cavalo, nem o vaqueiro, porque é uma areia muito fofa, então, assim, dentro da pista. É muito funda a areia, então, assim, não acontece. Claro que acontece acidentes, porque todo esporte, né? Sim. A gente sabe que tá propício ao acidente. Eu te falar isso do rapaz lá, porque eu vi isso porque foi notícia nacional. Foi notícia nacional, Luiz Carlos. E aí, com o protetor de cauda, se for alguma coisa com um choque muito grande, o protetor sai. Aí, quando sai do protetor, não machuca o animal, não machuca o vaqueiro, e é o retorno que chama. Dá o retorno, que é o direito do vaqueiro correr novamente, é um outro animal, um outro boi, né?
Não vai o mesmo. Daí. Não, os bois são um sorteio, é um lote de 30, 40 gados ali, aquele lote corre, vem outro lote, quando aquele descansa e tudo aí. Desde o manejo para um boi vir correr, gente, é muito complexo, né? Então, assim, a gente promove eventos aqui em Balsas, então, desde quem doa gado, até a finalização do evento no total, a entrega no final, são muitas demandas que a gente faz para poder entregar tudo direitinho, porque você tem bem-estar, você tem a AGED ali acompanhando, vistoriando, então tem que estar com as licenças em dias, as licenças sanitárias principalmente. Então, agora esse período é mais complicado fazer vaquejada, por quê? Porque tá no veraneio, então a boiada sente mais, então a gente evita estar fazendo. Tudo isso agrega para que seja um evento bem feito, que não maltrate os animais, né, claro, principalmente, e que possa surtir um bom efeito para todos que estão assistindo ou competindo ali dentro. E essa questão, você disse doação de animais, então são empresários, criadores aqui que doam os bezerros para que sejam... Eles são treinados para isso, tá? Isso é um treinamento para o boi que vai correr? A vaquejada, ela é diferente um pouco da prova de laço. A prova de laço é um gado menor, né? Aqui em Balsas também nós temos muito ali com o pessoal do CTG. Então, assim, eu acho que o cavalo tá começando a dominar o município de Balsas. Eu tava até comentando um dia desse com um amigo meu, disse, olha, aqui em Balsas, no dia que não tem um torneio de futebol ou de beach tennis, tá tendo uma vaquejada. Os três esportes. Ou então tá tendo os três, cada um num tanto diferente, porque realmente são três esportes que tá bem fervoroso aqui no nosso município, graças a Deus. E aí, o gado da vaquejada, ele começa com um gado menor, que é o que a gente chama do gado da classificação, né, uma bezerrada ali entre até 24, 32 meses, mais ou menos, e depois vem com um gado mais forte, mais pesado, porque é um esporte eliminatório. Então, a gente aumenta o nível de dificuldade para que o vaqueiro erra, né? Então, a gente diz, quem faz a vaquejada torce mais pro boi do que pro vaqueiro, que é pra, quanto mais o vaqueiro errar, mais rápido acaba o evento, né? E aí, tem essa questão do gado. Então, o gado começa com um gado menor no processo de classificação e para as fases de disputa vai vir um gado maior, um gado mais pesado, um gado mais resistente. Isso é feito por equipes. Você tem uma equipe, a Lara tem uma equipe. Por exemplo, eu vou fazer uma vaquejada e eu tenho só uma bezerrada. Então, eu vou na Ediana, que já tem um gado maior, um gado de coxo, por exemplo, uma torada maior, e eu alugo o gado dela ou ela me cede aquela quantidade X de gado para eu fazer a disputa. A gente chama assim, ó, fulano tem um gado de classificação, mas não tem um gado de disputa, aí alugou o gado de disputa. Então, assim, aí na região nós temos alguns criadores que sempre ajudam a associação. Por ser entidades sem fins lucrativos, eles doam a boiada, mas o pessoal que faz vaquejada, que utiliza o parque, geralmente alugam. Tá, e aí nessas competições, por exemplo, assim, numa bateria que fala? Rodízio. Tem etapas de, como nos outros esportes, sênior, jovem, hoje criança ou não ainda? Tem, aqui em Balsas nós temos a associação, ela promove um circuito, né, que são 3 etapas por ano e no final a disputa dos melhores do ano, campeão dos campeões que chama. Hoje aqui na nossa cidade, pela quantidade, só correm os sócios, então assim, até para promover a questão da regularização, todo mundo tá em dias. A gente só deixa no circuito da associação correr pessoas que são sócios, associados. Aí hoje nós temos a categoria feminina, aspirante, amador e o profissional. Mas no campeonato brasileiro de vaquejada, que ele é igual um campeonato de futebol, são inúmeras etapas por todos os estados. Tem categoria mirim, jovem, feminino, aspirante, amador, profissional e o master, que são acima de 50 anos de idade. Então são muitas categorias que tem. Então, aqui tem equipe só de mulher. Aqui em Balsas tem as vaqueiras. Hoje nós temos 12 associadas. 12 associadas. 12 associadas. Num universo de 100 pessoas, você diz, 100 e poucas pessoas. 150, dos 150 sócios, nós temos 90 competidores. Em torno de 90 competidores, dividido em 3 categorias: aspirante, amador e profissional. O vaqueiro aspirante é aquele vaqueiro que está iniciando e que não corre para um patrão, que a gente chama. É aquele carinha que tem o próprio cavalo, a própria parede animal dele e corre para cima. Dele mesmo. O vaqueiro amador, ele é um intermediário, já está acima do aspirante, mesmo que ele seja o dono, mas já é um nível técnico melhor. E o vaqueiro profissional é aquele vaqueiro realmente que corre para uma equipe, para um patrão e tal, e é um nível técnico de conhecimento, tanto com a doma do animal, como com a questão do boi, né? Bem maior do que o aspirante e o amador. E aqui no estado tem federação?
Temos sim, Maranhão tem federação. Hoje, aqui na região sul, nossa associação é referência, então alguns municípios já têm entrado em contato para criar as associações também deles, porque quanto mais você regulamenta e organiza as coisas, eu acredito que fica tudo bem mais fácil, né? Os campeonatos. Para os campeonatos, E hoje no Campeonato Brasileiro nós temos a sorte de ter um campeão um bicampeão é maranhense, né? Que é o Delvani Almeida. Tem o Zé Barreto, que corre para o Maranhão também. Tem o Brandão, que corre também, que é meio assombreado do governador. Então, são todos maranhenses que estão correndo. Então, o Maranhão está no destaque do nacional da vaquejada, né? Do esporte. Temos na cidade muitos investidores na linhagem do animal. Então, assim, você quer, como a gente diz, o bom incentiva a gente ganhar, né? Então, muitos vaqueiros, muitos empresários têm investido na linhagem de animais para competição, né? Como diz, no sangue do cavalo. Sim, sim. Então, hoje nós temos aqui na cidade o Aras Cardoso, que já faz inseminação. Foi uma conquista muito grande para nossa região, porque a gente sabe que é um esporte caro, que demanda muito tempo às vezes, né? Porque até um animal se consagrar bem é 8 anos, 9 anos ali, para ele se tornar um craque campeão, né? Um animal de destaque. Imagina. Como você disse, o animal é caro. Você tem aí todo um trabalho de até 8 anos. E aí, por que tu vai judiar de um animal? Meu Deus, gente, vocês estão falando isso? Eu me lembrei desses dias atrás que foi por acaso que eu tinha visto. Aí eu fui atrás, porque eu achei muito curioso. Eu não vou nem lembrar o valor. Aquele cavalo que o Sorocaba trouxe e importou. Sim. Meu Deus, assim, o cavalo é tratado usando a figura de linguagem a pão de ló, né? Mora em uma casa, né? Tem todo um ar-condicionado, tem uma climatização. Nossa, eu fiquei impressionada, né? E pelo que eu entendi, o dele é para sobrevivência, né? E assim, esses empresários, principalmente os cantores mais voltados, eles têm investido muito no cavalo. Temos o Eduardo Costa, por exemplo, que é um dos grandes investidores e o Gustavo Lima da raça Manga Larga Machador. São lindos. Que é um esporte muito bonito também. Você vê um animal, às vezes você de moto não consegue acompanhar um animal machador demais, muito bonito. Então, tem os que investem no lado da vaquejada, outros nos 3 tambores, na prova de laço e por aí vai. Então, inúmeros esportes estão ligados com o cavalo. Tal do bater tambor, né? Que fala. Tem muita mulher nessa competição. A competição de tambor tem muita mulher. E são lindos. E dentre as mulheres que competem em tambor, a maioria são de 15 anos de idade para baixo. Sério? Sério. Quem tem a flexibilidade. A flexibilidade, o peso ajuda muito, né? O peso por exemplo, nas corridas de prado, que geralmente é aquelas corridas com jockey, quanto mais leve, mais destaque. Sim, eles são bem pequenininhos. Pequenos e leves, né? Diz uma coisa. Onde é que a vaquejada está? Nesse nosso país continental? Ou onde é que ela não está? Aqui no Brasil, hoje, só não tem vaquejada em 2 estados. Sério? Só em 2 estados do sul que não está tendo vaquejada ainda. Mas tem equipes que correm pelo Brasil todo. Minas Gerais tem vaquejada, São Paulo tem vaquejada, Rio de Janeiro tem vaquejada. No Brasil todo tem vaquejada. Claro que ela é bem mais forte aqui na nossa região, no Nordeste, né? É onde é mais destacado o campeonato. Mas hoje tem vaquejada no Brasil todinho. Com alguns níveis diferentes, mas temos vaquejada, graças a Deus, no Brasil todinho. Na nossa região, no Nordeste, ela é uma das maiores principais fontes da economia, né? Porque gira o comércio, gira o evento, gira a hotelaria, gira aeroportos, gira o supermercado, gira tudo. Então, a vaquejada, ela movimenta muito a economia. Eu não trouxe dados hoje para vocês, mas se alguém quiser chegar a pesquisar, os dados que a vaquejada hoje produz no cenário financeiro, econômico, é absurdamente considerável. E o circuito Maranhão? No fim, você não falou os estados que não tem. Você falou que são 2 estados do sul, Rio Grande do Sul e Paraná. Santa Catarina já tem vaquejada. É que eles acabam tendo outros tipos de provas. Outras questão da lá é muito forte a prova do laço, a prova do tambor, rédeas, que é um esporte muito bonito. Que da mesma família, mas é outra. Já é outra linhagemzinha ali, a prova de rédeas. E tem, como você falou, essa competição nacional. Eu tenho um calendário para isso? Tem um calendário. A BQM, juntamente com a BEVAC, ela agora já vai finalizar agora em novembro. Né? Inclusive hoje já está tendo uma vaquejada do Parque Fernando Lucena, começou hoje. Esse daí é em São Luís? Não, Fernando Lucena é Caruaru, Pernambuco. Tá. Deve ser famoso. Não, é um dos maiores parques de vaquejada do Brasil. Então, aí no final do ano agora... Fico imaginando as barracas de comida.
Gente, movimenta tudo. Desde as festas, barraquinhas de comida, igual a Lara falou, movimenta tudo. Só quem tá na vaquejada tá vivendo, né? É muito bom. E aí agora no final do mês de novembro vai encerrar o Campeonato Brasileiro de 2024, a premiação de R$1 milhão na Arena Pixbet, que é uma arena do Wesley Safadão, né? E será? Fortaleza, ela fez. Não, ela não sei dizer onde é agora, mas eu posso pesquisar já pra gente falar. E aí já começa a próxima etapa para o Campeonato 2025. Tem a premiação, os melhores do ano, premia cavalo, vaqueiro, chefes de equipe, até equipe de curral são premiados. Juízes, locutores, todos são premiados. Todo mundo. Todo mundo é premiado, então. Que legal. Mas todo conta, né? Durante todo o ano do esporte decorrer, então, as competições que você participou, que é um sistema de pontuação, igual um campeonato de futebol. Você vai pontuando e vai. Inclusive a disputa está bem acirrada aí entre os dois vaqueiros, que é o Delvani e o Gera Guerra, que estão empatados em números de pontos. Vamos ver se que são os melhores mesmo. Geralmente, mas como a vaquejada, ela, há uns 4 anos atrás, aquele vaqueiro de destaque, ele corria muito, porque nós 3 somos patrões, nós contratávamos uma pessoa X. Só que hoje, para melhorar o nível de competição e fazer uma coisa igualitária, cada vaqueiro só pode correr 2 senhas. Então, assim, eu posso correr, eu tenho 2 chances, a Lara tem 2 chances e a Ediana tem 2 chances. Morreu aquela história da Ediana ter 5 chances, porque ela se destacava mais que eu. Depois ela vai. O que isso trouxe para o campeonato? Uma maior rivalidade. Mais igualdade na competição. Mais igualdade e mais vaqueiros conseguiram ser destacados. Legal. Porque você imagina um vaqueiro, não criticando quem é bom, claro, né? Mas um vaqueiro que já está ali, consagrado. O Cristiano Ronaldo. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo da vida. E ele tem 10 patrão grandes. Ele tira a oportunidade daquele pequeno ser um destaque no futuro, né? De repente até melhor que ele. De repente até melhor que ele. Com essa questão de 2 senhas que deixou a competição igualitária, tem hoje os 2 líderes no portal já teve etapas que nem senha bateram, então nem se classificaram para as disputas em certa etapa. É igual um jogo de futebol, um dia o time joga bem, um dia joga mal. Ali, gente, é um complexo, é animal. O animal, ele é muito bem preparado, então. Às vezes, tem competição em 2 finais de semana seguidos. Claro que o animal vai sentir. Então, por mais que ele tenha todo aquele tratamento, é uma máquina viva, né? Mas então, essa pessoa que corre, ela sempre vai correr com o mesmo animal? Não. Mesma pergunta. As pontuações são diferentes. Você pode... Porque, no caso, para a gente entender, para quem, assim como eu, entende pouco ou quase nada... a gente tem a pessoa do vaqueiro. O vaqueiro. A gente tem o cavalo. De puxada. E a gente tem o boi. E tem o esteireiro e o cavalo de esteira. Que é... Eita, não é. Pera, bora pensar. Vamos lá, vamos tipo igual com o futebol. Com o futebol, para você treinar. Tem o vaqueiro com o cavalo de puxada. Que tem de direita e de esquerda. Que é quando o vaqueiro puxa com o braço esquerdo, o cavalo é de esquerda, derruba pelo lado. E de direita pela direita. Aí segura vai ser. E aí temos, digamos, a bola, o bolo. O bolo, né? E temos o zagueiro, que é o lateral ali do lado, que é o esteira. Que é aquele que dá o suporte para alinhar a carreira, para conferir o boi, que a gente chama quando o boi é derrubado, para não levantar fora. Então, assim, são muitas regras dentro do esporte para poder. Entendi. Não, mas deu para entender. Agora faz mais sentido. Quando você fala assim, o vaqueiro tem 5 patrões. Essa parte, sinceramente, eu fiquei boiando. O que é 5 patrões? Por exemplo, vamos dizer que o Thales é um vaqueiro profissional. Sim. Aí a Lara, tem um Aras Lara, o Aras é Diana, e vamos botar mais 3 Aras aí, 5 Aras na cidade. Sim. O Thales é o vaqueiro de destaque em Balsas. Então, antes, o Thales corria nos cavalos da Diana, nos cavalos da Lara, e só o Thales era destacado. Entendi. Hoje em dia, com a questão de ser 2 senhas, o Thales pode ter os 5 patrões. Posso ter. Mas só que uma vaquejada eu vou correr nos cavalos dela, numa outra nem sei. Pode ser que o Aras não vá ganhar senha para aquela. Justamente. E assim, sobre o que vocês perguntaram do cavalo, né? O vaqueiro tem que ser vinculado a um cavalo? Não. Porém, quando você faz a inscrição, que chama a senha, naquela determinada vaquejada, você já está escrevendo o animal. E é pontuado o vaqueiro e o cavalo. Se você bateu a senha naquele animal, você tem que disputar, no portal, você tem que disputar ela. A não ser que o animal se machuque, né? Aí você pode fazer a substituição. Então, se eu for sorteada as minhas 2 vezes de direita, eu vou com o mesmo animal. Com o mesmo animal. Né? Aquela senha você vai correr com aquele cavalo.
Faz o teste de antidoping, faz a análise do bichinho, checklist ali. Todo animal, toda vaquejada que você vai, você tem que tirar o GTA, tem que estar com a carteirinha em dia, os exames em dias, porque senão a própria agência agropecuária não libera o transporte dos animais, né? O O trânsito. negócio é organizar. Minha filha tá achando que é só ir chegar lá e Não. jogar. Não, mas só chega lá e Você sabe eu da história. com o meu cavalinho e aqui eu vou. Não, não é só chegar e meter o braço, como diz a história, não meter o braço assim, derrubar não. Inclusive, até na associação aqui, como a gente é regulamentado, tem os avaliados sanitários direitinho, às vezes tem um pessoal que vende gado, né, e querem descarregar ali os animais ali na associação. Sim. A gente só permite a descarregar ou embarcar, mediante a apresentação dos exames e tudo. Por quê? Desde um tanque de água, que um cavalo contaminado, ou qualquer outro animal contaminado, beba, contamina os demais, né? Porque é uma questão. E graças a Deus o morro está sendo erradicado no Brasil, que é uma das principais doenças que tinha. Hoje ainda tem mesmo só a questão da anemia, que chama, né? Uma doença que ela é autotratável. Quando você fala assim, antes você até falou nessa questão da equipe fora é a arena que fala? Fora da pista. Pista. Aí você tava falando, tem um caleiro. Aí eu falei, cara, eu tenho que perguntar pra ele o que é este caleiro. Na minha cabeça eu já tô imaginando mais ou menos o que seja. Mas quão importante isso pro esporte em si? Porque o caleiro é um dos pontos principais. Porque quando a gente... Vamos fazer aqui um exemplo de vaquejada. Aqui está o curral. O boi vai sair aqui até digamos que aqui onde eu vou colocar esse aparelho é uma faixa de delgado. Aqui a gente tem uma primeira faixa de cal feita no chão que chama-se faixa de tolerância. É onde o vaqueiro pode trabalhar o boi. Aí tem uma das regras. Se o boi girar 360 graus 2 vezes, ali já é retorno. Ele já não corre mais aquele boi. Sai da pista. Não, sai da pista, troca o vaqueiro, permanece rodízio, depois ele vem para tirar o boi de retorno, que chama. Quando ele saiu direitinho a carreira aqui, chegou na faixa de 9 metros, nós temos duas faixas. A primeira faixa e a segunda faixa. Então essa faixa, o caleiro tem que deixar ela bem alinhadinha. Por quê? Quando você faz a derrubada do animal, se o boi entra dentro da faixa, que a gente chama queimou, o boi queimou. Dentro da faixa, pegando da polpa da perna para cima, ele já queimou. Você derrubou ali, então já queimou o boi. E se você derruba o boi dentro da faixa ali, na hora que ele vai levantar, se ele bota a mão firma dentro, pisando na outra faixa, na segunda, ele queimou também. Então é por isso que a gente precisa do animal de esteira para fazer aquele aparamento ali, aquela defesa dentro da faixa, que a gente chama. Mas então a principal pontuação dele vai estar depois ou antes dessa faixa do caleiro? Entre a faixa. Entre a primeira, o boi ele tem que cair e levantar dentro da faixa, que a gente chama. Ele não pode pegar na primeira linha e nem na segunda linha. Ele tem que cair e levantar dentro da primeira faixa. Quanto de distância de uma linha? Ela dá 9 metros. 9 metros. Faixa de 9 metros. E aí, às vezes. Pensa que é. E às vezes o vaqueiro, por exemplo. Não, pô, que cara que é tripeza, não, meu filho. Não é no pisar, né? Porque É a queda. é a queda. E assim, às vezes o vaqueiro puxa e o boi cai sentado. Se ele não firme, digamos assim, planchar, tipo que a gente chama de levantar as quatro pernas, não precisa levantar realmente as quatro pernas. Mas se ele não cair numa posição que fique assim, o boi é zero. O boi não deu ponto, que a gente chama, não caiu pra ponta. Aí é zero e tchau, e vence e passa embora. E se ele for uma meia queda? Aí, às vezes, por exemplo, um boi mais pesado, aí onde entra a questão da técnica. O vaqueiro bota a mão pra baixo, dá uma remada, que a gente chama pra poder o boi cair, vai dar a técnica do vaqueiro, entrosamento com o cavalo também, né? Porque tem cavalo mais explosivo, tem cavalo mais resistente, tem cavalo que é mais devagar, e por aí vai indo. É o vaqueiro conhecer o animal, é toda uma técnica. Se tu pensar em 9 metros, num arranque que tem um cavalo, esses cavalos que eu já vi, cara, 9 metros, ele curta demais. Dá nem de frear. Eu não sei nem se E você tem que tirar o olho antes pra ele cair lá dentro e cair lá dentro. Não, gente. Não é muito fácil, não. Não, porque você vê a explosão que esses cavalos têm quando eles arrancam, é impressionante. Gente, é 10 segundos da carreira ali, é 10 segundos. Assim. Dá 10 segundos. Bom, digamos que um muito veloz, saiu rapidinho, não girou nem nada. Sim, saiu. foi. Então é assim, eu tô aqui, né? Eu aí já do lado do outro. A Thalia Chiqui, que a gente chama, né? Apertei ali, põe lá no curral. Nós estamos do lado de dentro e ele deu brete. Ele deu brete por lá dentro do curral. Ele assim, soltou o boi lá, eles
Aí o esteireiro pega. Nós tivemos o tempo, foi. Aí o esteireiro tem que ser ágil, pegar o protetor, passar pro vaqueiro, que ele vai fazer a volta na luva, e lá na faixa se pegar com o cavalo, que a gente chama, né? Que é deitar no pescoço do cavalo ou na sela e segurar com o animal pra fazer a queda do boi. E o esteireiro que. Acho que eu vou até assistir mais agora. A gente E o esteireiro já, mais curiosa o esteireiro já tem que estar ali pra vistoriar. Sério, bem sério mesmo agora. Eu fiquei muito curiosa, porque assim, não é algo que eu domino, assim, eu já vi alguma coisa, talvez assim. Eu já assisti mas, assim, muito, fala, eu acho muito interessante. Só que assim, você tá ali assistindo, você não tá pensando o que tá rolando ali. É tão rápido. Não, e tu não tá pensando nessas linhas brancas. Você acha que é só pra nós? É que nem menino marcando gol com chinelo. Você viu lá na porta de casa. Minha gente, mas é basicamente isso mesmo. Mas o que a gente quer deixar bem claro mesmo é a questão da regulamentação, Sim. que hoje ela é bem seguida à risca. Então o portal, ele é credenciado, tudo muito bem documentado, tudo muito bem. Então assim, quando acontece algum erro, porque todo mundo é humano, são emitidas as notas, tem um jurídico todo para o campeonato. É um esporte que está bem regulamentado, justamente por essas questões. Tem muito, digamos agora falando em parte governamental, né? Deputados, senadores que apoiam o esporte, são investidores no esporte, competem também. E tem aqueles, como vocês citaram, aquelas pessoas que não conhecem. Pessoal de apartamento que pensa que tudo é maltrato. Só que não é. Já teve no passado? Claro que teve. Sim. Porque não era regulamento, não era questão. Digamos que foi falta de evolução, não tinha evolução, né? Era um esporte meio mais grotesco. Mas hoje, como é um esporte elitizado, esporte caro, que envolve muito dinheiro. Muito caros. Animais muito caros, todos segurados. Porque, gente, você imagina que um animal de 400, 500 mil reais, que tem um dos cavalos bons do Brasil. Tem cavalo do Brasil que hoje. Eu vou falar aqui os valores e o pessoal pode pensar até que eu estou mentindo, mas não é mentira. Não. Tem animal que foi vendido numa banda, que a gente chama, de animal por R$1,5 milhão. Isso, o Campo Rural mostrou. R$1,5 milhão. Então, assim, é uma banda. Metade do cavalo. Eu compro a metade do cavalo. Então, hoje tem animais de grande destaque no Brasil, que eles são um condomínio. Cada dono é pago por quê? Um animal de destaque, assim, o tamanho da reprodução dele. Sim, Quantos filhos ele pode gerar hoje em dia para inseminação, né? Aquela linhagem de destaque. Então, os cavalos, como a gente tem aí, Apolo BM, Roxão, que são as lendas da vaquejada, alguns animais lendas, todos os demais vêm dessas linhagens. Então, você investe ali em 5, 8 anos, seu animal dá um destaque, você imagina daqui 10 anos quantos filhos vai ter, quantos pontos vai ter na BQM, né? Um animal, um investidor, uma pessoa que entende ali do ramo do cavalo, seja ele para vaquejada, para o tambor, para o laço. Temos as linhagens de inteligência, as linhagens de velocidade, e através desses cruzamentos vai sendo feito o animal que mais se adequa ao seu asa, ao seu plantel, ao que você quer, o esporte que você quer praticar com o animal, com o cavalo. E nessa função, o boi também passa por esse. Assim, eu escolho um boi bom para isso? Os bois são inspecionados, né? Então, o que a gente chama, quando vai fazer a fase de classificação, garrotada de 18 a roupa. Então, a margem de peso daquela boiada tem que ser padrão. Um boi que está com, às vezes, boi de ponta, não corre mais. O que é o boi de ponta? É aquele boi que tem chifre. Por quê? Pela questão do acidente. Porque pode furar um cavalo, furar um vaqueiro e tal. Quando corre, se a ponta for curta, tem que ficar com um protetor de chifre. O vaqueiro chegou lá, viu que o boi perigoso, o boi armado, que a gente chama de boi armado, ele tem total direito de não correr o boi. E vai pro retorno. Então, assim, para não machucar o vaqueiro, não machucar o cavalo, porque, gente, é um esporte de velocidade. Então, você não consegue controlar basicamente o que o cavalo faz, porque você tá com a mão no arreio. Mas e um boi? Aí um boi risca, como a gente fala, ele dá uma freada de uma vez. Você vem naquela velocidade, já foi um estrago. Né? Então, para quebrar a pata é muito fácil. Quebrar a pata, fazer um corte feio, perfurar. Então, hoje em dia, algumas regiões, na nossa região ainda tem alguns animais de ponta, até pela questão de logística, questão de condições financeiras da região. Mas, deixando claro, o campeonato brasileiro não tem boi com ponta, né? Não tem boi assim. Porque o campeonato, chifre, no caso. São todos boi murchos, boi sem chifre. Isso é muito bom, já começa por aí. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falando da questão de treinar o cavalo. Esse cavalo é realmente treinado? Eu faço como? Eu vou treinar a explosão da corrida, eu vou treinar ele só dando esse arranque. Hoje em dia, com a questão do cruzamento, então assim, os animais
estão muito mais evoluídos do que antigamente, né? Antigamente você via que corria de chicote. Hoje em dia nem existe chicote, mas nem na doma praticamente não existe mais. Sim. Então, aquelas pessoas mais antigas, os domadores que a gente chama, aquelas pessoas que fazem o cavalo, que a gente, um potro, 4 anos pra frente, depois de domado, a gente fala assim, fulano botou arreio. Tem muita coisa do dom. A questão do cavalo tem muita coisa do dom. Tem aquela pessoa que se identifica tanto com o animal que o animal ele não tem como falar, mas ele reage, né? Então, tem aquela pessoa que tem um dom que sabe as reações do animal. Então, você tá fazendo a doma do animal. Você vai saber qual bridão ele responde melhor, qual arreio ele se sente mais confortável. Então, a esses sinais de resposta que a gente vai fazer o cavalo. E depois vem aquela pessoa que conhece a questão de ensinar o cavalo a derrubar o boi. Então, tem animal potro que você não sabe se ele vai ser de esquerda, de direita ou talvez um craque de esteira. Um animal de esteira. Antigamente, o pessoal tinha aquela questão de um animal que não dava de direita ou de esquerda e ia para ser de esteira. Igual aquele menino. Não, tu não faz gol, tu vai pro gol. Tu vai ser goleiro, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia, grandes craques são feitos diretamente na esteira. Porque o animal, ele se mostra qual lado, qual serviço ele tem maior facilidade. Então, assim, tem os profissionais para isso, não é? Eu mesmo se ele não tá ali, pegar no arreio, tocar o animal e tal, mas eu jamais teria a competência de fazer um animal, né? Porque fala criar, né? Fazer um cavalo, deixar um cavalo 100% pronto. Eu sou vaqueiro ali, monto com e pra brincar. Sim. Mas desde alguém preparou. Então, aquele preparo. O preparo físico conta muito. Então, hoje em dia, animais com a linhagem do cruzamento de inteligência com a velocidade já são animais à frente, claro, né? E a questão da pessoa, o domador e o preparador do animal, que é aquela pessoa que vai saber qual lado melhor o cavalo vai se desenvolver, porque o cavalo demonstra na passada, na própria caminhada, o cavalo você sabe se ele vai ser direito ou esquerdo, qual a maior facilidade ele tem. O animal demonstra isso. Então, assim, tem as pessoas específicas que conhecem realmente esse entrosamento de identificar isso no animal, né? E nós temos essas pessoas aqui em Balsas? Hoje em Balsas nós temos uns 4 a 5 pessoas que fazem realmente o cavalo, né? Temos domadores. Tem aqui um rapaz que eu queria até destacar, que é o Eric, que é um cara novo aí, eu acho que ele não tem nem 25 anos, mas o dom dele para domar um cavalo com 10 dias com ele, você já tá deitando por cima do cavalo. Parece cavalo de criança, que você deita, brinca, rola por cima. Então, assim, são pessoas que têm o dom. Literalmente é dom. Literalmente é a conexão muito grande. Então, assim, eu acredito e digo com propriedade. 10 dias eu não consigo dominar nem os domar um cavalo, fazer um cavalo, seja ele para vaquejado ou para qualquer outro esporte, a pessoa, antes de tudo, tem que ter o dom. Tem que ter um dom dado por Deus para o animal, assim, porque ele não é uma máquina, um computador que você aprende uma configuração ali numa faculdade, não. E a gente passa a vida toda estudando para se aperfeiçoar cada vez mais em um animal, que em 6, 8 meses já tá um craque. Então a pessoa tem que ter muito dom para saber o que tá fazendo ali com ele, né? E me diz uma coisa, Thales, tem mulheres nessa profissão? Tem mulheres hoje que fazem doma e eu acho que ainda são um pouquinho mais à frente do homem, pela questão da sensibilidade, né? O animal é um animal muito sensitivo, muito sensível, então assim, pela docilidade, algumas vezes as mulheres se destacam mais. Até pela leveza de pegar no próprio arreio no cavalo. A mulher tem mais leveza do que o homem para pegar no arreio. Então, assim, tem mulheres que hoje se destacam assim, na doma, na velocidade, na carreira, principalmente em provas de rédeas. E muitas mulheres se destacam, principalmente em provas de rédeas. Um fato interessante que a gente trouxe aqui para a nossa região agora é a linhagem Gunner. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Linhagem Gunner é uma linhagem de cavalos, né, Diana, que ela tem uma mancha branca no rosto. E quando essa mancha ultrapassa o focinho e as orelhas, ele é surdo. Surdo. Ou seja, esse animal surdo, ele veio uma linhagem que veio, se não me engano, do Canadá ou foi dos Estados Unidos. Esse animal, por ele ser surdo, a concentração dele é muito maior. Então ele era um grande destaque, foi um grande destaque nas provas de rédea. E aí a gente o pessoal começou a fazer cruzamentos para vaquejada. E hoje se dão craques de animais, porque eles não tiram a atenção com o barulho de fora da pista com a zoada. Depois que aprendem, são 100% concentrados no trabalho que estão fazendo. E me diz uma coisa, como é a prova de rédea? A prova de rédeas é um animal domado 100%, não, 100% é pouco, 1000% sensitivo. Então, assim, a conexão do cavaleiro, que é diferente do vaqueiro, né? Só a nomenclatura, do montador ali, para o cavalo é muito grande, porque quanto menos movimento você fizer e maior o cavalo responder, mais destaque você vai ser pontuado, né? Na prova de rédeas. Então, assim, às vezes a gente vê alguns vídeos na internet, aquelas pessoas que não usam
cabresto, não usam celas, vão só com a doma. Mas só que o cavalo, ele sabe o que você está fazendo pelo simples gesto do dedo. Tem um fato interessante, depois vocês podem até procurar no YouTube, de um rapaz que ele ensinou um cavalo a olhar as horas. Só que assim, o cavalo aprendeu pela visão dele. Conforme o domador respondia, ele olhava para uma situação e o cavalo aprendeu aquilo dali. Então assim, o cavalo adivinhava as horas. Não, o cavalo sabia o que o dono dele fez. A conexão deles era tão grande que aconteceu isso. E a prova de rédeas é mais ou menos isso. É a conexão do cavaleiro com o cavalo. Então assim, um simples detalhe, até um movimento de você se mexer na sela, o cavalo já sabe o que você quer fazer, né? É um toque. É um milésimo de toque. Até uma batida de coxa na barriga do Uma batida de coxa, uma batida de mão, assim, é uma sintonia muito grande, muito grande. Você tá aqui com a rede, se você fizer aqui, você já vai automaticamente ali na boca do animal acontecer o movimento, né? Então ele já sabe o que tem que fazer. É interessante. Para a direita, para a esquerda, para cima, para o lado. E é uma coisa interessante também, né? Que o cavalo, ele volta, né? Ele volta, tipo assim, como a gente até vê em filme, mas eu já vi isso. Eu vi, não, já sei de histórias de vida real. Se ele sai e cai do cavalo, vamos supor assim, o cavalo volta pra sede, tá fazendo, o cavalo volta. Volta. Ele é um animal doméstico mesmo, então assim, tipo, o animal... Acho que o gato volta menos do cavalo, eu acho. Todo animal, ele, quando ele é bem tratado, ele reconhece as pessoas no futuro, né? Seja um animal silvestre, um animal bruto ou um animal domesticado. Então, assim, eu vou mudar a premissa do bom tratamento. Então, o cavalo, quando ele é bem zelado, bem cuidado, ele se apega muito facilmente. Eu tenho amigos que criam um cavalo aí que basta ele chegar numa quinta, numa roça, dar uma assoviada, o cavalo pode dar a gente vê isso não é mentira, isso é real, porque o animal tem uma conexão muito grande, o animal sente, principalmente com crianças. Então assim, tem uns animais mais agressivos, claro que tem, igual gente, né? Mas aqueles que não é. Então assim, você vê cavalo com criança, cavalo é super dócil com criança, gente. E na verdade é aquela coisa, né? A maioria desses animais, todos eles são um costume, né? É o costume do horário que você dá alimentação mesmo, o horário que você tá por ali. Ele vai saber. O cavalo de vaquejada, principalmente a questão do cronograma ali, né? Se você seguir a risca, você vai fazer a diferença no animal. Porque o animal que se alimenta todo dia, no mesmo horário de padrão, com a mesma quantidade de feno, geralmente, de ração e tal, e os exercícios físicos, ele vai ser um animal de destaque, né? Do que aquele animal que você dá uma ração hoje, vem dar uma ração daqui 4 dias ou daqui 10 dias. Então, assim, é um cronograma a ser seguido a risca. Vocês usam, então, aqui, por exemplo, tanto para... A Lara tinha perguntado antes, mas assim, tem animais que ficam de forma permanente também. Sim. E para os treinos... Hoje na associação, como é que funciona? Nós temos uns bois lá, né? Uns animais boi, uma boiada mansa, que é para fazer os cavalos, só para treinar e deixar os cavalos flexibilizados e exercitados para as competições, seja aqui na região ou algumas competições fora. E aí tem os animais que ficam permanentes lá, no parque. Só que esses animais, cada um tem não é da associação, né? Sim. É dos patrões, dos vaqueiros, é o meu, é os do Ezequiel, de cada dono tem seus cavalos lá. E aí a gente paga os tratadores, né, que é quem vai todo dia limpar a baia, colocar a ração, colocar o feno e tudo. Passa o dia por lá trabalhando com os animais. Vai cuidando e ao mesmo tempo adestrando e já vai fazendo assim. Tem os tratadores, que é quem cuida realmente, tem o montador, então assim... Tem tudo. Cada um do seu quadrado, como diz a história. E aí é uma espécie, quer dizer, além da questão da associação, vocês têm uma espécie de sociedade também na manutenção desses animais. Sim, os animais... Uma forma de compartilhar também custos. Sim, a gente... Lá na exposição tem as baias de cima, que a gente chama, e as baias de baixo. As baias de cima é porque ficam acima da pista e as outras na baia de baixo. Então, baia de cima a gente junta caixa de sabão, sal mineral para tropa, que a gente chama, né? Medicamentos, a gente tem uma mini farmácia, porque o animal é igual, a gente não sabe agora que adoece, aí às vezes adoece no sábado, fechado. Então já tá tudo ali. Então a gente já tem o costume também de trabalhar, já sabe mais ou menos os medicamentos básicos, até chegar um veterinário, né? Se for um caso de cólica, principalmente agora essa questão climática. São sensíveis para a alimentação. Principalmente aqui hoje na nossa região, e acho que em todas a causa de maior morte do animal é cólica, né? Por fermentação de alimentação, por exemplo. O animal, você colocou lá então tudo é muito observado. Você foi pela manhã, colocou a ração. O cavalo, o animal não comeu toda, quando for meio-dia que você for, se for animal come 3 vezes ao dia, ou que você for fazer a manutenção de uma água, você vê ali, então já tem algo errado com aquele animal, ou seja, uma dentição, ou você está sentindo algum desconforto. O animal está deitando, então você já sabe que ele está com cólica. O animal tenta rolar, então é com cólica.
Então é muito observado a questão do cavalo, né? Porque a gente não tá falando de um animal barato, é um animal caro, mesmo segurado e tudo mais. E fora a questão do sentimento, né? Do amor. Que Claro. quem é pegado com os animais que já perdeu um, já sabe que não é fácil se perder um animal, né? Acostuma com os bichinhos. Mas, rapaz, é igual um cachorro, um gato, não tem. Só que de grande porte, né? Mas o amor não é diferente, não. Eu digo porque experiência própria. Não, não dá. Aí também não é, né? Você não vai fazer um investimento desse para, como você falou, para ficar judiando, para ficar batendo, sendo que se é para você competir, o que você vai lucrar com isso? E o animal, o cavalo, ele é um animal da recompensa, recompensatório, né? Então, assim, todo serviço que ele fizer bem feito, se você fizer uma carícia nele, ele sabe que ele fez bem feito. Então, quando os animais estão sendo domados ou preparados, a gente chama tudo de zona de conforto. Já foi alguns cursos de pessoal que prepara, eles ensinam muito a questão da zona de conforto. O que é isso? Quando o animal faz uma coisa que ele foi beneficiado, você deixa para ele saber que ali é o ponto de conforto dele. Se ele fez um trabalho, numa questão de uma doma, por exemplo, errado, aí você tira ele daquela zona, bota ele fazer para ele saber que ele fez errado, que ali não está confortável. Então, assim, quando ele está na zona de conforto, ele está sabendo que fez tudo certinho. Aí, antigamente, a pessoa corria, derrubava um boi e saía dando chicotada no cavalo. O cavalo nunca ia ficar um animal dócil, porque pensava o quê? Como é que eu fiz o serviço certo e estou apanhando? Exatamente. A gente, né, que entende, às vezes acontece você entender. Pois é, quando você fala, né? Quando você fala assim, a gente tem que ver que as coisas vão evoluir. Antes, foi a forma que eles foram aprendendo a lidar com os animais. Com o tempo, com os estudos, com os cursos de faculdade que foram tendo nessa questão de trato animal, vai se mudando. Né? Graças a Deus. E isso, além de ser bom para o animal, eu acredito que até o desempenho do animal fica melhor. Com certeza, porque, gente, não é fácil você trabalhar, fazer tudo certo e não apanhar, né? Então, hoje em dia, com a questão da regulamentação e tudo, os animais se tornam mais dóceis, se destacam bem mais, porque ele trabalha mais no tempo dele, né? Ele não está sendo obrigado a fazer o serviço. Ele está trabalhando por livre e espontânea vontade, né? Então, com certeza, melhorou e muito, e foi onde aumentou o maior destaque de animais, né? E você tem uma noção, assim, Thales, de quanto de competidores tem fora, a vaquejada fora Brasil, isso tem ou não tem? Fora Brasil, não sei te dizer, mas no Brasil, às vezes, tem final de semana que nós temos mais de 60 vaquejadas no país. Rolando aí. Assim. Rolando da torta e à direita aí, mais de 60. Então, se você... Geralmente, quase todas são transmitidas ao vivo hoje, porque, inclusive, na vaquejada também a gente tem o VAR, igual no futebol. Né? Sim. O juiz de TV. Por exemplo, você tá lá a filmagem, você derrubou o boi, o juiz deu 0. Você pode pedir o boi na TV, que aí vai ser rejulgado aquele boi por outros profissionais, para ver se o boi valeu ou não. E por que esse valeu boi? O valeu boi é a confirmação de que a carreira deu certo, né? Que o boi caiu e valeu. Então aí você vai ter o direito a correr outro boi e vamos dar um exemplo. Eu corri, valeu boi. Você correu, valeu boi. Aí a Diana correu, pois é, então nós dois vamos para outra rodada classificatória, ela já ficou no meio do caminho. Olhar não valeu nada. E eu estava vendo esses dias, que eu costumo ver, tem médicos, né? Tem advogados, contadores, igual você, que estão tudo aí competindo. Aqui em Balsas nós temos médicos, temos advogados, tem contadores, tem empresários locais, tem... Tá tudo. Tem de tudo. Tem de tudo, muita gente que se destaca. Qual é o mais novo, qual é o mais velho? Hoje aqui, associado, você lembra? O mais novo, eu acho que é o Rafael, que ele se associou agora, porque o pai dele já é sócio, o Ismael, né? E aí a gente tem um programa na associação que quando é filho, a gente faz um incentivo, né? Então, filho de sócio até 18 anos, ele não paga para correr, não paga a associação, não paga. Quando ele completa 18 anos, ele não paga também a adesão, ele vai pagar só a mensalidade, cumprir o salário dele. E o sócio mais velho hoje... E o Rafael tem quantos anos? O Rafael acho que tem 19 hoje. Ok. E o mais velho, se eu não me engano, ou talvez seja o seu Valdo, era o seu Horácio Diniz, que faleceu há poucas semanas, mas talvez seja o seu Valdo ou o seu Teto, mais ou menos um deles ali. E o seu Teto até hoje ainda compete, né? Ainda corre. Provavelmente eu creio que vai ser o Valdo História, assim, que vai ser um dos mais velhos, da Embrapa. Foi um dos fundadores também, foi um dos primeiros presidentes da BB. Então, assim,
Tem muita gente que talvez vocês não estão lembrando do nome, mas estão tudo dentro da associação. Uma coisa que me chamou muita atenção é assim, é que é uma galera que vai e que fica, né? Ele fica, quer dizer, ele entra na associação ali, ele começa... É vício, gente, é vício. Meu Deus do céu, daqui a pouco vai ter associação. Eu imagino assim, que esse vício também... Depois que entra, não sai mais não, vamos do cavalo, a gente diz isso. Não sei com o cavalo, moço, não entra não, porque tu não vai sair mais não. Caminho sem volta. É o seguinte, gente, se você comprar uma moto de trilha ou uma bicicleta, no dia que você não usa, ela não dá custo, né? Tá lá parada num canto, numa garagem, qualquer canto. O animal não, é um ser vivo, então... Se você não tem uma chácara para deixar ele solto lá, passo, mas mesmo assim você ainda tem que estar olhando. Sim. Mas você cria um animal, igual a gente cria na cidade. Então todo dia a gente tem custo. Porque ele come todo dia, ele bebe todo dia tem manutenção. Quando vocês participam de eventos fora de Balsas, como que funciona então? A gente, como é que faz? Tem que levar tudo. Um acampamento. É acampamento. Acampamento marcado, montado mesmo. Barraquinha, churrasqueira. Eu ia entrar nessa. Porque, por exemplo, eu lembro que teve uma vez que eu estava vindo de viagem e estava acontecendo aqui no Riachão. No James, ali, que é bem na beira da pista. Bem, Juliane. meu Jesus. Aquele monte de nas dunas. Aí tinha as lonas, a galera fazendo churrasco e tal. E aí eu fiquei pensando nas outras coisas, né? Então, assim, você falou de outros locais aqui no Maranhão. Então, assim, todas as vezes que vocês vão participar, de modo geral, vocês, tipo, se organizam para ver quantas pessoas têm interesse de ir, para poder compartilhar. Nem todo mundo tem uma condição financeira acessível, né? Digamos assim, que é um esporte caro. Mas eu gosto muito mais da vaquejada porque todo mundo é família, todo mundo é unido. Então, é um esporte muito unido. Eu acho que também já vem dessa cultura nordestina de todo mundo ser muito unido, né? Você tem um pouquinho de farinha, come nós três e acabou a conversa. Então não tem jeito. E às vezes para formar um frete, a gente vai formar um frete de um caminhão. Sim, então sim. vai 2 animais do Thales, vai 2 animais da Lara e vai todo mundo se agasalhar. Um leva um pedaço de carne, outro leva uma mão cheia de arroz e no teu caminhão vai ter cozinha? Quem fala vai ter cozinha, vai. Aí então já vamos fazer a feira. Compra o arroz, feijão, cuscuz para aqueles dias ali, porque geralmente é uma vaquejada que dura sexta, classificação, sábado, classificação e domingo de disputa. Então, vai ser 4 dias, pelo menos. 3 a 4 dias. Porque, por exemplo, vocês têm que ir antes, inclusive, para o animal descansar. Justamente, chega cedo, as vaquejadas aqui perto, né, no raio de 60 km, não, mas, por exemplo, a vaquejada de Imperatriz, que não é nem Imperatriz, é Governador de Slobão, que é uma das maiores hoje do Brasil e é uma do portal vaquejado. Então, para nós aqui que ficamos em Balsas, que já não é tão perto da região lá do Nordestão mesmo, não, mas da vaquejada grande mesmo lá do portal, que tem uma cada final de semana, lá as vaquejadas no raio de 30, 40, 50 quilômetros, vaquejadas do portal. Então, pra gente conseguir um destaque, correr uma vaquejada do portal, claro, a gente se desloca esses 400 km. Então, a gente leva os animais 4 a 3 dias antes, porque 400 km na velocidade de um caminhão, gente, judia de um animal, né? Porque ele vai... Vocês vão levar... Por mais que o animal vai em pé ali... 6, 7 horas? 6, 7 horas mais ou menos pra... Vai velocidade. É controlado, aí chega lá, o animal descansa bem, um dia e meio descansando pra depois competir, se destacar, né? Tá. E quando sai de Balsas, vão quantos competir? Ou cada um vai por si? Não, geralmente a galera vai, todo mundo, como dizem, em comboio. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, aí vai o caminhão e depois vai os vaqueiros, né? Todo mundo fica, às vezes, trabalhando ali, sai no final do dia, 6 horas da tarde, pega a estrada, vamos todo mundo, compete, todo mundo junto ali, aí chega um caminhão de um e de outro. Gente, é uma família imensa, todo mundo se autoconhece, aí senta no caminhão, toma uma cerveja ali, come uma carne, depois, eu entender também porque eu gosto muito disso. Nós estávamos em Imperatriz agora, nessa última vaquejada. Aí o nosso caminhão estava uma turma, aí todo mundo almoçou ali. Aí o colega falou assim: não, põe então a janta lá no meu caminhão. Aí ele já levou aquela carne, fez o carreteiro, e todo mundo saiu do caminhão por. Sim. Então, assim, todo mundo se autocuida. Às vezes um bebe demais, outro agasalha para dormir, um animal sai do cercadinho ali. Você já avisa, então já guarda aquele animal. Então, assim, é todo mundo muito unido, né? É muito unido, então, assim. E na nossa região, a cada dia que passa tem crescido mais a questão da região. Mas quando você fala da união, a união acaba sendo muito da região, do grupo. Tem desavença com outra cidade? Geralmente. Ou a disputa é só ali da raia mesmo, ali da hora da... A gente costuma dizer assim: eu não disputo com o vaqueiro, minha disputa é com o boi. Justamente isso. Então, teve um fato agora que aconteceu no X1, que é uma das modalidades. Até porque você não conhece o boi, né? No X1 agora que teve uma modalidade, o X1 hoje é uma disputa só entre 2 vaqueiros.
Eu contra você ali, mas só que a disputa contra o boi. E o Delvane Almeida, que é esse craque do Maranhão, craque brasileiro, ele tava batendo esteira pro irmão dele, pro Vitor Raiara, e pro outro vaqueiro Edgar Neto. Então assim, um esteireiro, que é uma parte, 80% de uma carreira que a gente disse, é um esteireiro. Então se ele fosse um cara, ou qualquer outra pessoa, que não fosse fiel àquela questão, não tivesse o grau de honestidade que tem, e de humildade, de parceria, ele podia sacanearia com o outro para que o irmão ganhasse. E isso não aconteceu. Então o mesmo esteireiro para dois vaqueiros que estavam numa única disputa. Para você ver o tanto que a união da vaquejada, a credibilidade das pessoas são grande. Então tem casos, inúmeras vaquejadas, que numa disputa final, fica 5 vaqueiros. Aí um vaqueiro se machuca, a galera chama de racha, vamos rachar e botar todo mundo na vaga. Porque é injusto você perder porque você se machucou. Quando você perde para o boi, beleza, mas por uma coisa que você não conseguiu, um cavalo ou uma fatalidade, o pessoal para a corrida, vida que segue, todo mundo na parceria e pronto. Eu gosto demais, porque assim, é muito unida a questão da vaquejada. É bem diferente dos outros esportes. Tem uma questão de discussão? Tem, porque todo esporte tem rivalidade, tem uma pessoa que não se dá bem contra, igual gente a gente, né? Você sabe disso. Mas, por exemplo, no motocross, o motocross é você e sua moto, então você tem que ser o destaque sobre ela, né? Então tem essa rivalidade. Já na vaquejada não, é um conjunto, mas como aí, eu disse. É isso que eu falo, mas aí entra aquela questão, que não é só na vaquejada. Você vê isso também na prova de laço. Eu acho que o animal agrega. Demais. O animal agrega. Então, a impressão que se dá é que está todo mundo lá tentando proteger todos os animais. E é um esporte que um torce pelo outro. Gente, fulano entrou na corrida, né? A gente briga, graças a Deus. A gente costuma dizer assim, quando a pessoa tá perto de desistir, vai lá e dá uma vaquejada, que é pra poder ficar atento de novo, né? Mas eu vejo assim, ó. Todo mundo, principalmente as mulheres, elas se parabenizam muito. Então, assim, uma vaqueira destacou as outras todas, você vai ver no Instagram as postagens, parabéns. Verdade. Porque, como eu digo, eu não disputo contra você. Eu disputo contra o boi. Quem for mais longe contra o seu boi, os boi que for botando, vai mais longe, né? É a mesma coisa do cowboy, né? É contra o touro. Que inclusive o americano fala que o brasileiro não tem medo, né? Por isso que eu dou de pedra. Por isso que os melhores, né? Os melhores cowboys do mundo hoje são os 6 brasileiros, né? E eles falam. Os campeões Big Air. Não tem. Gente, esses dias eu vi no cara falando isso, não tem como competir, porque eles não têm absoluto um pingo de medo. Mas o brasileiro gosta mesmo de adrenalina, né? Você gosta de incomodar, né? A verdade é o seguinte, vocês estão achando que eu tive a oportunidade desse ano em Barretos, meu Deus do céu. Cara, 8 segundos, a gente acha que é 8 segundos, mas em cima daquele trem... Tu é louco, é uma eternidade. Qual que é a diferença? Na vaquejada... Como foi a experiência lá? Meu Deus do céu, um mundo maravilhoso, né? Quem puder juntar os caras de Iguazinho pode ir os shows e a festa em si. Meu Deus do céu, um astral, um mundo diferente do nosso. Você tá ali em cima, desce aquela arena gigantesca, acabou o rodeio ali, em fração de 2 minutos, aquela arena de areia lotada de gente para os shows, tudo muito organizado, muito bonito, muito bonito. O tratamento dos bois, meu Deus do céu, fora da conta. Não, eu vi esses dias começando a pecuária em Goiânia. Cara, se tu visse os animais do Henrique e Juliano, são os bois de o destaque do salão Brasil. deles, São o os salão de deles. beleza deles, aqueles boi mais bem tratados, que é giletinha de marca raspando aqui, cortando aqui. Quer ver o tratamento de um cavalo, diz que vai pro leilão. Até base nos cascos, é passado e tudo, pra dar um destaque. Não é um embelezamento. Agora, eu vou confessar uma coisa, tá? Não nego que as pessoas que estão ouvindo vão cair na gargalhada, eu não tô nem aí mesmo, porque eu não vou deixar passar isso. Eu jurava que o Calheiro era pra tirar casco. Tirar o quê? Tirar o casco do cavalo. Não. É casqueado. Errou. Meu Deus. Essa aí, se fosse, tava longe. Ele tava falando da história do Cal, né? Não, Pois é, filha, mas eu acho que é por Ela fez a ligação ao casco. eu fiz atenção no cavalo. Então, assim, até então eu tava bichinho. Cara, quando ele começou a explicar, eu digo, oxe, ainda bem que eu não perguntei de um jeito que eu queria perguntar. Meu Deus. Isso é uma coisada de mim mesmo. Isso tem que confessar. A vaquejada É apaixonante, né? Eu acho que todo esporte ligado ao cavalo, ele é apaixonante. Eu tava falando com... Eu falei, Alf, eu precisava falar com alguém de vaquejada. Eu chamei ele, né? Não, você tem que falar com o Tati. Então, Quem foi a pessoa? O Alf, que é meu professor.
Off-air. Off-air, entendi. Aí ele tem que falar com ele, que ele gosta, ele sabe, ele tá o presidente, então. Eu falei, mas rapaz, tu não corre, preciso de alguém para falar das regras, como é que os cavalos são tratados, para as pessoas entenderem e pararem de falar besteira, né? A gente escuta muito besteira, então. Aí quando a gente até faz críticas a isso, né? Quando é dia 12 de junho, todo mundo bota uma bola e diz partiu vaquejada. Até quem não é. Não é assim, gente. Quem nunca botou no cavalo. Mas a vaquejada, ela é uma festa bonita, claro que é, mas é um aglomerado de informações para poder fazer um evento. Sim. Porque envolve muita vida, né? Tanto de pessoas quanto de animais. Então, assim, não é só chegar aí. Qualquer pessoa quer fazer uma vaquejada. Muitas licenças, né? Quem é que pode fazer, então? Quem é que pode organizar? Normalmente são vocês como associação ou qualquer pessoa? Não, qualquer pessoa, do pecuarista que queira fazer uma vaquejada, qualquer pessoa ela pode realmente fazer uma vaquejada. Desde que ela entenda e saiba tudo direitinho. Porque se você contrata uma equipe de curral, por exemplo, que é um ponto-chave da vaquejada, que não domina aquela questão de colocar o protetor e tal, você vai ter uma vaquejada que vai demorar, porque vai ter muito boi que vai ter retorno, vai ter muita carreira que vai atrasar, então você acaba que perde muito tempo. Agora você já tem uma equipe de curral centralizada, ágil e tal, que faz a corrida andar, como a gente diz, você consegue finalizar ela dentro do prazo, porque você depende de condição climática, às vezes uma chuva atrapalha. Ó, teve uma corrida na cidade de Pombal esse ano, na Paraíba, que era a reestreia de um parque. Tava no primeiro dia de competição, infelizmente, deu um temporal lá que uma grade de tendas que era para fazer os shows voou, que foi cair dentro da pista de vaquejada. Então o bombeiros não perde toda hora. Todo mundo ficou com pena do proprietário, né? A maioria dos vaqueiros nem aceitou o dinheiro de volta, porque ele disse, não, moço, a gente sabe que não é culpa sua. Não, foi isso. É um fenômeno climático, né? Então acontece muito isso. Então é uma coisa que depende de Deus, principalmente. E outra coisa, a vaquejada é o único esporte que para todos os dias, às 18 horas, para fazer a oração de Nossa Senhora. Isso eu sei também. A oração da Ave Maria. É lindo. Lá em Barretos também, eu já vi uma filmagem dessa, você tem vontade de chorar. E todos os dias de competição. Se você usar uma vaquejada, ela durar 20 dias, os 20 dias às 18 horas para poder fazer a oração de Nossa Senhora. Que é aquela do Luiz Gonzaga, a Ave Maria, hora da Ave Maria sertaneja. E tem cavaleiros, vou falar assim, né, vaqueiros, que os cavalos se ajoelham, né, Diana? É mais emocionante ainda. Até umas apresentações aí, algumas vaquejadas que estão quando no domingo, que aí vai começar as disputas, que aí faz um momento ali de encerramento com as famílias, com os proprietários do parque. Nossa Senhora, você se emociona. Não, eu vejo. Porque também é um esporte muito fervoroso, né? A fé muito aflorada. Então, o vaqueiro, toda a cor dele, ele se benze, é apegado com uma senhora Aparecida, a protetora, presa no chapéu, no capacete e tal. E é muito. No próprio arreio do cavalo, aquelas fitinhas. Sim. Cada um faz a sua manifestação de fé diferente, mas é todo mundo muito apegado com a fé. Graças a Deus, né? A proteção é boa. Graças a Deus. Agora, imagina assim, né, Thales? Essas pessoas que não conhecem o esporte, querem terminar com isso, achando que é maltrato, é isso, é aquilo outro. Imagina se eles tentam, literalmente, tirar o vaqueiro. Quando eu digo vaqueiro, não o vaqueiro da vaquejada. Aquele vaqueiro que vai atrás daquele boi, que se enfia naqueles... No mato, na capoeira, como que diz, para não se espinhar. E que monta naquele cavalo e vai. E esses dias eu vi uma matéria, cara, o que tem de menina fazendo isso. Isso aí é que a gente chama hoje de pega do boi no mato. Pega de boi no mato. Então, essa é perigosa. A nossa vaquejada é como eu falei, ela é elitizada, né? Comparado com essa gente, é numa caatinga, no cerrado. Então, o que eles fazem? Soltam um boi ali, correndo com um chocalho, ou um chocalho para ficar melhor a localização e uma fita. E depois que o boi sai, os vaqueiros vão atrás, disparado. Então é gado de eles pau. Eles usam muito aquelas roupas de couro. Sim, isso que é o chibão que a gente chama de chibão. Praticamente por causa dos espinhos das peitoral no cavalo, espinho, gado de pau seco. Então assim, você vê em pega de boi no mato, aquele que chega com o rosto sangrando, porque a velocidade do cavalo, o cara abaixado aqui, tentando localizar um animal em movimento. E aquela mata fechada e tudo, meu amigo. Quer dizer, aí... Eu não vou nem elitizar, meu tomar como diz o americano, é porque ele tem medo mesmo, né? Nas leitões acabaram com alguém puxando a rédea pra ver. Gente, a minha experiência... Eu não sei quantos anos faz de é mais ou menos assim, eu era criança...
lá em Barbacena, bem na aldeia. Aí eu fui andar a cavalo, o cavalo foi pra frente, aí a Diana foi junto. Passou pelo pescoço. Embora, nunca mais. Eu já não era fã. Aí depois daquela... Não, é uma coisa que eu, se tivesse aqui... Não, eu caí em cima de escola. Não, eu falei, não. De equitação. Até teve a Daniela, ela tá um tempo, ela deu aula de equitação ali de frente, lá no clube de tiro. Lá tem um Aras antes, né? Que é do seu Adelissandro lá. Então o filho dele corre, faz animais e tudo, e a esposa fez o curso e tudo e tava dando aula de equitação. Então o moço foi pouco dia, ela tava lotada de aluno. Pois é, eu era uma coisa. Principalmente para mulheres e para a questão das crianças. Aí a gente vamos continuar nossos estudos e formalizar essa questão para que na associação a gente consiga uma ala ali, né? Para ter essa questão da equitação e da equinoterapia, para alguns casos, né? Sim. Sabe que não pode dar coisa, mas a gente já estudou isso. Tem muitos empresários que não tem tempo, criança, então assim. E o ramo do cavalo é uma válvula de escape, né? Então você tem uma associação ali, onde um pai pode levar um filho no final da tarde, o pai ficar conversando com alguém, trocando uma ideia, enquanto o filho faz uma aula de equitação, por ser dentro da cidade, é muito bom. Porque geralmente essas coisas a gente vê fora da cidade, então demanda tempo, né? É verdade. Demanda tempo, é onde acaba que as pessoas fogem dessa questão pela dificuldade e acessibilidade. Então, se a gente conseguir realmente implantar isso dentro da cidade, vocês vão ver que vai disparar no ramo do cavalo aqui na cidade. Eu falo, com o meu TDAH, eu tinha vontade de fazer equitação e bateria. Vocês vão ver que eu sou uma pessoa bem equilibrada. Eu acho que bateria é um negócio bem legal, inclusive. Só pra poder, sabe? Eu quero matar alguém, então vou tocar uma bateria. Eu sou muito imperativo, né? Então por isso que eu tô falando. O cavalo ele é calmo mesmo, né? Minha esposa até briga quando eu passo muitos dias sem elas. Não, vai ver teus cavalos que não tem ninguém. Só eles podem te aguentar. Normalmente seria o contrário, né? Meu escritório é aqui na rotatória do Santo Antônio, né? Eu moro aqui no centro, então todo dia minha rota basicamente é a mesma. Eu passo de manhã cedo, passo na exposição só pra dar uma olhada. Às vezes não demora nem 20 segundos, pode-se dizer. Faz assim. Só dar uma olhada e volta. Aí desce pro escritório. Moço, mas é interessante. É a rotina, só quem tá vendo sabe. Só pra poder aliviar o estresse. Não, e dá uma olhada, né, no animal. Daqui a pouco eu vou chamar. Eu acho isso sensacional. E realmente o que me parece, né, por tudo isso que você expôs, é, acima de tudo, uma amor, né? É gostar, porque é cuidar, né? Tá associado com o bem-estar, tá associado com o cuidado com o animal, o cuidado com as outras pessoas, essa interação entre pessoas. Então, assim, não é um esporte pelo esporte, né? Não, a vaquejada ela envolve desde da parte cultural, claro, a parte econômica. Sim, sim. Hoje em dia é absurdamente razoável o número de famílias que dependem 100% da vaquejada para sobreviver. Desde o pessoal que trabalha na equipe de curral no manejo da boiada, ao caleiro, ao juiz de TV, ao juiz de pista, ao locutor. Então, assim, muita gente que ao caminhão de frete que transporta a boiada. Então, assim, é muita gente envolvida no esporte vaquejada. Vai ser a próxima? Aqui em Balsas, agora em novembro, provavelmente no segundo final de semana, a gente vai fazer a terceira etapa do circuito. Aí lembra de convidar a gente. Vou convidar sim. É, Jana, que a gente quer ir lá. Ficar observando de perto. Aprender. Montar. Aprendendo de Galera reclassar. Eu acho que só eu que tinha confundido esse negócio. E também a questão de humanizar a vaquejada é muito humanizada. Então, assim, falta muito as pessoas hoje ser humanizadas, né? Então, eu vejo muita família indo, mas família de quem está competindo, entendeu? Tá lá a esposa, as crianças, principalmente quando é uma semana de acampamentos. Acontece o quê? Tem casos que a gente já até se autopoliciou, nós como associação, de pessoas às vezes ficarem com aquele receio de ir por não se alocar. O que é o se alocar? É você ir para um esporte que você gosta, quer assistir, mas não tem acessibilidade, por exemplo, uma arquibancada. Então, quando tem vaquejadas pequenas que não tem arquibancada, deixa de trazer o público. Exato. A gente tirou essa prova numa grande vaquejada que o seu Denner fez, que é um dos grandes aqui da cidade que promovem o evento também, que ele colocou a arquibancada. A quantidade de pessoas que estavam lá assistindo, só por assistir.
Porque assim, eu sou vaqueiro, a turma aqui já é do ramo. Eu chego lá, eu vou no caminhão de um amigo, eu vou num canto, então assim, eu sou auto-familiarizado lá dentro, né? Agora, por exemplo, a Ediana, que não tem costume de... Não, vou chegar lá e vou ficar Tá com o sobrinho dela, titia, eu gosto de cavalo, vamos lá na vaquejada. Ela vai chegar, ela vai ficar... Pra onde que eu vou? Sem se anexar com alguém. E aí você pensa assim, será que eu posso ir por aqui? Será que eu posso ir por lá? Aí você vai e depois a pessoa fala, não, eu tenho que ir por lá. Fica deslocado, né? Você fica deslocado da questão. Então assim, quando você tem uma estrutura, por exemplo, na Arena São Pedro, na vaquejada da Imperatriz, hoje é uma das maiores do Brasil, a arquibancada comporta mais de 10 mil pessoas e abaixo da arquibancada você tem a saiteria. Abaixo da arquibancada você tem a saiteria, tem um mini shopping, tem sushi, tem cabeleireiro, tem distribuidora, tem loja de roupa, tem tudo. Então assim, fizeram um negócio pra todo mundo. Que era uma coisa... Às vezes dá muita confusão em casamento, porque o homem gosta muito da vaquejada, a mulher já não gosta. Lá pode ir todo mundo, porque é uma estrutura imensa. Outra questão... No shopping rezando, mas ganhar tudo lá em cima. Pagar já. Então, e o pessoal também às vezes acaba criticando mesmo a questão da vaquejada por ser um esporte masculino, aquela bagaceira que o pessoal... E não tinha tanta questão higiênica, igual hoje já tem, né? Porque, você sabe, mulher... Homem é homem. Homem é muito por espaço. Mulher, então, mas é complicado você estar na família ali, tem uma filha e tal. Mas hoje em dia mudou principalmente o básico, o banheiro. Então hoje mudou muito. Então hoje os parques, todos os lugares investem muito para justamente isso. Trazer a família por completo. E tem esse conforto. Mas você sabe... Ter o mínimo de conforto possível. Quando as filhas da comadre começaram a competir, era o maior medo. Justamente por esse mundo muito masculino. E como ela sempre fala, ela falou muito pelo contrário. Aí os homens passaram a proteger demais ela. Gente, são protetores. A Vanessa e a Analice são minhas, mesmo que irmã praticamente, né? Eu fui junto com eles ali na casa do Sherry. A Vanessa, ela fugia escondida da Unides pra ir de bicicleta lá pro clube de tiro montar cavalo. Escondida. Só que caíram na graça, não só elas, mas como todas as mulheres que competem. Sim. Os homens são mais protetores do que observadores, são mesmo protetores mesmo das meninas. Então, assim, ninguém mexe, ninguém tira uma onda, uma brincadeira de mau gosto ou de saliência, porque a galera é realmente muito unida. Muito unida mesmo. Então, família, né? A Analice, a Vanessa, a Rayane, então sim, todas elas que foram aqui da cidade, das pioneiras, né? Na nossa cidade foram elas também. Eu acho que do estado, né? No estado, não, que já tinha outras meninas. A Marcela Noleto mesmo, que foi que a Vanessa começou através da Marcela também. Foi a das pioneiras, foi a primeira campeã brasileira de vaquejada na categoria feminina. De vaqueiras, sim, o Maranhão. Você falou dois outros. Os dois da atualidade são maranhenses. E essa menina também. Ela foi a primeira na categoria feminina. Só que hoje em dia, minha irmã, em todo canto aí, mulher e homem tá na bagaceira na vaquejada. A mulherada tem dado uma surra nos homens. Aqui em Balsas nós temos também de destaque a Sabrina Machado, que é filha do seu dele também, que é um pai de 3 meninas, que todas são envolvidas no ramo do cavalo. Tem a Ana Paula Brito, que é advogada, que corre também, é destaque direto aqui na nossa cidade. A Sara, que faz a gente estuda hoje em Teresina, mas quando vem, tá no meio do cavalo. Então, assim, o pessoal estuda fora, quem é ligado, mas quando chega não pode saber de uma vaquejada que engole o pai para passar uma semana na cidade. Mas assim, eu sei. Agora, a Analice agora, da Vanessa por causa da neném, a Analice por causa da faculdade de medicina, que você tem um tempo, né? E depois o ombro dela também. Não. E ele tá com o animal delas aí que tá em destaque agora, uma égua aí, a bandoleira. O nome da égua tá em destaque nacional, graças a Deus. Parabéns para minhas amigas aí, que elas sabem que eu torço muito por elas, agora elas torcem por mim, graças a Deus. E é isso aí, todo mundo é uma família só. A família vaquejada, por onde você passa no Brasil, todo mundo se agasalha e todo mundo como a gente se autoajuda. Né, Lara? Chama na botina para essa mulherada e para esses homens da vaquejada aqui de Balsas e região, porque tem realmente um respeito aí por esses cuidados e por toda essa história. E hoje, para mim, foi abrir um mundo que eu literalmente não vai sentir a noção. Como geralmente a pessoa que está às vezes de fora só pensa que ali é aquela carreira e a queda do boi. Mas por trás dos bastidores é muito complexo. Então, desde a questão de regulamentação aos cuidados e seguir tudo na risca da lei, principalmente com a questão do bem-estar dos animais, é muito complexo. É muito complexo e essencial.
Eu já tô me achando, porque eu sou sentado do lado de alguém que nunca foi de boa, não pode igual apoio pra essa linha assim. Entendeu? Tem que me dar me perdeu, olha lá. Só deu nome, ó. O boi caiu lá, levantou o pitado de carro, eu sei que é, tem bom. Nossa, você conhece tudo. É porque eu assisto um podcast. Tem umas meninas ali que falam podcast, eu acompanhei, aprendi alguma coisa. Thales, pra gente se encaminhar aqui para o encerramento, o que você gostaria de acrescentar? Seja em relação a pessoas que fizeram parte ou fazem parte dessa história, ou daqui para frente, pro próximo ano, fica à vontade. Gente, eu quero agradecer quem inventou a vaquejada, que a gente inventou lá atrás. O prêmio Nobel. Dentre todos os outros esportes envolvendo o cavalo, principalmente, né, porque a base do esporte é o animal, o cavalo. Eu, particularmente, falar de cavalo, eu sou até suspeito, porque é um apaixonado nato. Mas vamos trazer para a nossa realidade, para Balsas. Eu quero dizer que a Associação dos Vaqueiros de Balsas está de portas abertas para qualquer parceria com mulheres, homens, novos associados, pessoas que querem incrementar alguma coisa no lado do cavalo, bem como os empresários que já apoiam o esporte, aqueles que divulgam suas empresas nos eventos de vaquejada, né? Porque a gente sabe que é um esporte caro, que demanda muitas despesas. Então, assim, o patrocínio, não vou mentir, é peça fundamental na questão da vaquejada, né? E que o poder público também possa apoiar, melhorar, revitalizar aquela questão do parque de vaquejada. A gente já tem projeto estadual, já tive contato com o pessoal da SEMA, vieram ali, fizeram toda a medição para deixar a associação realmente separada num pequeno espaço, na parte de cima do parque de vaquejada, que é um espaço muito grande, né, todo o parque, ser feito uma praça estadual, ser feito um prédio da promotoria, já está sendo construído agora, né, e vai ser construído outros prédios de administração pública. Eu digo isso porque, por ser um espaço muito grande, às vezes acaba atraindo a parte chata do negócio, né? O que não deveria, que é a parte da criminalidade. Sim. Então, assim, não é porque a gente tem animais lá, graças a Deus hoje nós temos segurança e tal, temos mais animais lá, mas é um bem social. Então, já tentaram uma vez até perguntar se queriam acabar ali com aquele parque de vaquejada. A vizinhança em redor disse, Deus me livre, porque quando tem evento ali, eu boto um espetinho na porta da casa, eu faturo, eu monto um estacionamento, eu faturo, eu vendo uma coisa. Então, assim, é um conjunto de situações que agregam, né, a vaquejada. Não é só a festa em si. O pessoal costuma criticar só o lado da festa, só vê o ônus, não vê o bônus da questão, né, de todo o evento. Então eu quero deixar claro, a vaquejada é um esporte 100% regulamentado, segue à risca todas as diretrizes e obrigações que os órgãos competentes dos animais, principalmente, e da legislação solicita, né, bem como as licenças sanitárias e da AGED, o transporte dos animais toda a vida monitorado pela guia de trânsito. Outro ponto, é um ponto econômico fervoroso que fomenta a economia local, tanto faz na parte hoteleira como de supermercados, alimentação, todos os segmentos. Muita gente depende da vaquejada e para a cidade de Balsas, eu quero deixar claro, a associação, como eu já frisei, está de portas abertas para homens e mulheres, qualquer parceria, quem quiser ir lá conhecer uma hora, ver as estruturas, as instalações, as melhorias que já aconteceu dentro do parque de vaquejada aqui da cidade de Balsas, estão à disposição. Lá fica sempre aberto ou não? Sempre aberto. Sempre aberto. Sempre aberto. Tem alguém específico? Nós temos moradores que moram lá, temos zeladores e tudo. Pode chegar lá e falar, eu gostaria de conhecer. Sim, conhecer as estruturas, conhecer as instalações lá, se apaixonar pelos animais que estão lá, graças a Deus, tem os bem zelados e bonitos. Bom demais, né? É isso, né, Lara? Mais um chamando. Esse daqui hoje foi diferenciado. Foi assim, pra mim foi realmente bem especial, porque é algo que eu não conhecia. Não, a gente... Né, não com esse nível de detalhe. Eu acho que o Thales trouxe realmente um nível de conhecimento que é de regras à convivência, que eu acho que é uma coisa muito bacana, né? Então, eu acho que a galera vai gostar. Com certeza, esse programa o pessoal vai gostar bastante. Acredito que o próprio pessoal da vaquejada, quando a gente mandar para ti o link, o esparrama esse esparrando aí para todo mundo, para que todo mundo possa conhecer, e isso o pessoal também repassando para outras pessoas, né? Thales, muito obrigada. A gente sabe que você é empresário, trabalha, se expôs, né? Teu tempo hoje aqui com a gente. Então, muito obrigado mesmo. E para nós foi de muito conhecimento. Muita valia.
Chama a Butina para você, para todos os vaqueiros de Balsas região. Agradecer ao apoio institucional, né, da AproSoja, da Rede Agro Mulher Mais, do Sind Balsas e aos nossos patrocinadores oficiais, Lavra Norte, Martisa Valtra, Estratégia, Cordial Agro, Reativa Consultoria e Casa Sertaneja, sempre com a gente aqui. E você pode acompanhar toda a nossa programação, não só essa entrevista aqui, mas todas as nossas outras entrevistas, né, através de um dos nossos canais de comunicação. Pode acompanhar pela Rádio Boa Notícia 91.1, né? Aqui pela nossa querida Boa Notícia, mas também pode acompanhar e ouvir ou ver quando você quiser, né? Pelo YouTube você pode ver e ouvir, né? Como a Lara costuma dizer, se mexendo, né? Ou pelo Spotify, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo SoundCloud. Você escolhe e acompanha a gente. É isso. @chama na Butina, Rede Agro Mulher Mais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Say